Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco e hoje eu vou apresentar aqui para vocês a gravação do seminário de inteligência artificial do aluno Pedro Estevão Vilela Sintra. O tema escolhido por ele foi inteligência artificial, tratar de algoritmos de busca. Então, convido vocês a assistirem, né? Obrigado. Pode começar. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença do Pedro. E eu sei que esses trabalhos com um seminário são bem cansativos, né? E, e assim, eu quero apenas que vocês deem o seu melhor e mostrem que polir é força, não é isso? Então, É, boa sorte aí, Pedro. tá. Meu nome é Pedro e eu vou falar de algoritmo de busca. Antes de mais nada, a gente tem que primeiro conceituar o que a gente vai querer. Não adianta a gente fazer uma pesquisa, um algoritmo, se ele não sabe como ele vai executar e não Ô, sabe. Pedro, posso Oi, interromper só um pouquinho? à vontade. Desculpa interromper, manda bala. Nada. A gente, não adianta a gente fazer um algoritmo sem saber o que a gente quer e nem como a gente faz. O objetivo é o que a gente quer que o programa consiga. Por exemplo, suponha que eu esteja viajando, eu quero chegar em tal alvo. Suponha que eu esteja jogando push, eu quero que ele pegue o ouro e saia. Suponha que eu estou fazendo um joguinho, eu quero que ele cumpra algum objetivo. Isso é importante porque, depende da escolha do meu objetivo, ele complica ou simplifica. Além disso, a gente tem que determinar quais são as ações do meu algoritmo. Não adianta eu ter que fazer não posso fazer um algoritmo que seja muito preciso. Por exemplo, se eu quero viajar, eu não posso fazer um algoritmo de entrando no carro, pegando as coisas, não. Eu quero chegar na cidade. Então, o que me importa é por onde eu vou passar e a duração. Cada, cada algoritmo tem pode ser classificado com algumas coisas. Primeiro, o estado geral do sistema. Como é que cada estado é feito? Depois, o estado onde eu começo. No caso de eu querer viajar, é a cidade que eu tô. As ações possíveis para o meu algoritmo. Por exemplo, ir para tal cidade. No caso do ônibus, andar, bater, virar. O modelo transitório é o conjunto do que eu fiz e o resultado. Por exemplo, se eu fui para uma cidade, o resultado é que eu fui para a cidade. No Umpus, tinha cinco situações, que era bater na parede, aí tinha o efeito, o cheiro e assim por diante. Teste de objetivo. Eu tenho que ter uma condição de parada, eu sempre tenho que testar se eu cheguei nela. E, por fim, o custo de ramificação. Se eu estou viajando, normalmente o custo que eu quero me importar é o tempo. Pode ser a distância percorrida, a gasolina gasta, e assim por diante. Opa! Por exemplo, vamos dizer que eu estou na România e eu quero ir de Arade para cadê? Bucareste. Então eu tenho várias coisas que eu posso fazer e vários caminhos, como mostra isso aqui. Esses números é o tempo de viagem entre cidades. O estado são as cidades e de onde eu posso ir de cada cidade. Onde eu comecei, posso começar em cada cidade, mas nesse caso eu comecei em Arade. As ações possíveis é seguir por uma rota. O meu modelo transitório, nesse caso, o resultado é único, ou seja, cheguei na cidade. O meu objetivo é a cidade que eu quero ir e o custo é o tempo. Eu posso classificar os problemas de IA em dois tipos. Os problemas de brincadeira, que servem para aprendizagem, e problemas reais, que é o que as pessoas realmente querem. Os problemas de brincadeira são joguinhos, por exemplo, botar oito rainhas em um campo sem uma dar check na outra, e assim por diante. Os problemas reais podem ser problemas de investimento,
pode ser o aplicativo de, de o aplicativo de, desculpe, o aplicativo para saber qual a melhor rota para chegar no meu destino e assim por diante. Aqui está uma brincadeira, não encontrei o nome em português, mas resumindo eu tenho um sisteminha que eu consigo mexer o espaço vazio para qualquer uma das direções. E normalmente tem algum estado de objetivo. Como eu vou chegar lá, Esse depende do joguinho algoritmo. é o quebra-cabeça de 15 números. Só que aí ele foi simplificado para 8, para nove espaços, e aí talvez você não achou por causa disso, mas vocês já devem ter visto uma pecinha de plástico que os bloquinhos deslizam com Ah, sim, 15 números. Vocês já viram esse joguinho? eu Brinco, já essas joguei. coisas. Você empurra as pecinhas para direita, esquerda, para cima, para baixo, sempre ocupando o espacinho que está vazio. Mas eu sou bem ruim nele. Ah, tá. Assim como eu fiz com o meu GPS, aqui também tem o meu estado, que é a posição de cada peça no tabuleiro, o meu estado inicial, que pode ser qualquer configuração. Nem toda configuração tem uma solução, mas já algumas, se não me engano, metade tem. Nesse caso, é isso aqui. Ações. Eu consigo movimentar esse espaço vazio para qualquer uma das direções. Por exemplo, se eu movimentar daqui para cá, o 5 vem para a direita e o espaço vazio vem para a esquerda. O modelo transitório é o estado resultante desse movimento. O meu objetivo, nesse caso, é colocar em ordem numérica. E o custo, nesse caso, é a quantidade de movimentos. O cubo mágico também, mesma coisa. Cada movimento que eu fizer, eu considero um. Em alguns casos, é até por tempo. Problema real. Como eu falei um pouquinho antes, o trânsito, vamos dizer que eu quero fazer um GPS. Eu tenho que considerar o trânsito, tenho que considerar acidentes ou obras, tenho que considerar escolas, áreas de escolas, tenho que considerar velocidade permitida na pista e assim por diante. Quanto mais consideração eu fizer, mais complexo vai ser o meu algoritmo. Problemas que podem surgir em uma busca. O pior deles é o loop. Vamos dizer que eu comecei em Arad e eu quero chegar em Bucareste. Só que meu algoritmo, por alguma razão, decidiu que a melhor rota é por Oradea. E aí ele vai ficar nesse loop infinitamente. Para solucionar isso, eu tenho que criar uma lógica no próprio algoritmo para resolver. Para a lógica de programação do algoritmo de busca, ele é formado por nós. Cada nó tem o estado do meu nó, o meu parente, ou seja, o meu estado anterior, a ação que eu tomei para chegar nesse estado e o custo total. Não é o custo do parente para o nó, é do custo da origem até o parente, o atual. E esse custo total é normalmente representado como GN. Para saber se o meu algoritmo é bom ou não, existem alguns conceitos. Primeiro, a plenitude. Eu consigo encontrar a solução se ela existir. Otimização. Eu encontrei a melhor rota com menor custo. Complexidade de tempo. O meu algoritmo não demorou para responder. Complexidade de espaço. Se o espaço na minha memória, no meu PC, na minha calculadora, não sei, é baixo ou alto. Dependendo da busca que eu utilizar, ela vai ser prejudicada. Além disso, para analisar essas coisas, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. O fator de ramificação, ou seja, a maior quantidade de ramificações em qualquer um dos meus nós. Profundidade, se eu começar em qualquer lugar, até onde eu consigo chegar, até qual é o máximo de pulos que eu consigo dar, e o maior custo entre estados.
Existem dois tipos de busca: a busca cega e a busca heurística, desculpe. Isso. A busca cega, ela consegue só com o que foi dado no problema. Já a heurística, eu tenho que utilizar alguma fonte externa para fornecer, para guiar ele. Eu mais para frente, quando eu mostrar o algoritmo de busca heurística, eu vou, isso aqui fica bem clarinho. Eu vou começar primeiro pelas buscas cegas, que são mais fáceis de entender. Isso aqui é um nó, e começando pela busca em largura. Ela é bem Ô, fácil de ô, entender. ô, Oi? Pedro, a sua webcam não está funcionando, né? Pode Eu não mostrar o tenho, seu só tenho no rostinho? telefone. Ah, então tá bom, Eu- continua. para a próxima eu vou comprar uma. Então, Pronto. é, a busca em largura nada mais é do que eu analiso o meu nó superior e aí eu analiso os filhos dele. Todos os filhos de uma vez. Quando eu termino de analisar os filhos da minha raiz, eu analiso os filhos do meu primeiro nó, que são esses daqui. Opa! E é assim por diante, até eu analisar todos os andares, todas as profundidades. Qual é a vantagem dela? Caso a solução exista, ela vai ser encontrada. Por quê? Ele vai andar por todos os caminhos. Suponha que todas as ações têm um custo igual, ou seja, isso tem o mesmo valor que esse, que é esse, que é esse, e assim por diante. A minha ação, a minha solução também vai ser uma solução otimizada. A de vantagem, primeiro, caso o meu objetivo esteja bem no meu andar mais profundo, ele vai demorar mais para me encontrar. E segundo, ele é muito ruim para problemas complexos. Por quê? Ele consome muito espaço de memória. Cada andar que ele vem, por exemplo, aqui, cada vez que ele salva um andar, ele tem que lembrar que os filhos desse nó são esses. Se eu tiver 20 filhos, eu vou ter que lembrar cada um deles. E eu continuo por outro caminho. Isso consome muita memória. Vamos supor que cada memória, cada nó, tenha 10 branches, ou seja, 10 ramificações. Se eu tiver dois andares, eu vou ter 110 nós. Se eu ter quatro andares, eu vou ter 11.000 andares, nós. Chama níveis ou níveis de profundidade. Em vez de andares, é níveis. Níveis de profundidade, ok. Se eu tiver 16 níveis de profundidade, eu vou ter 10 exabytes de memória. Nenhum computador tem isso. Além disso, vai demorar 350 anos para resolver isso. Então, esse tipo de busca só serve para problemas bem simples. O próximo busca é a busca em profundidade. O que é que ele faz? Ele percorre os andares mais profundos primeiro, os níveis de profundidade primeiro. Nesse caso, ele primeiro vai no 8, no 6, no 10. Como o 10 não era o objetivo, ele vai e vai para o 7. Como ele eliminou o 10, esse espaço de memória está livre. Então ele já consegue economizar espaço comparado ao meu busca em largura. Como o 7 não é o objetivo, ele elimina o 7 e o 6. E é assim por seguinte, até encontrar a resposta. As vantagens, como eu já falei, por não precisar muito de memória, ele consegue tratar problemas mais complexos que o de largura. A desvantagem é que ele pode acabar ficando em um loop eterno. Ele também não garante que seja otimizado. Por exemplo, suponha que 10 e 2 sejam um objetivo. Eu vou primeiro encontrar o 8, o 6 e o 10, enquanto eu tinha um objetivo que já tinha a resposta no 2. Para a comparação, comparando o mesmo exemplo anterior, ele só requer 156 kilobytes, porque ele vai eliminando. O que isso realmente. Aí o tempo também é muito menor. Uma alteração feita ao
a busca de profundidade é a busca com retroceder. Como é que ele funciona? Ele também vai seguindo o caminho mais profundo. Só que em vez dele lembrar todos os caminhos, ele lembra só o que ele está indo. Ele lembra de um. Quando ele conclui o 10, ele volta e aí ele lembra que aqui era para ele pesquisar aqui. E assim por diante. Ele só lembra um caminho por vez. Ah, um problema que esse sistema tem, a busca por profundidade, é que se a profundidade for muito longa, ou ele entrar em um loop, o tempo consome muito. O que acontece? Como é que eu faço para resolver isso? Eu falo, ó, o nível de profundidade máximo que você vai chegar é isso. Qual o problema disso? Pode existir uma resposta além dessa profundidade. Então, por exemplo, se eu falar que meu nível de profundidade é o 2, se o meu 10 for uma resposta, eu não vou alcançar. Por outro lado, eu também não vou ficar em um loop eterno. Eu consigo, dependendo de se eu conhecer o mapa ou não, o problema ou não, falar, ó, a profundidade ótima é essa. Mas normalmente eu não tenho essa informação. Outro algoritmo de busca é minha busca de custo uniforme. O que é que ele faz? Ele analisa o custo do caminho, que seria o GN. Por exemplo, vamos dizer que nesse exemplo aqui, o algoritmo pode seguir para o 8 com custo total 40, ou ele pode seguir para o 2 com custo total de 20. Nesse caso, como o 20 é menor, ele escolhe o 20. Só que como o GN é cumulativo, agora ele ficou numa situação que é 20 e 30. Então aqui, essa rota aqui está maior que minha rota do 8. Então ele escolhe o 8 e lembra essa rota daqui. Nesse caso, o meu 8, minha rota à esquerda, agora está 120. Então minha rota direita está mais econômica, está com custo total menor. Então ele vai para o 9. Como a rota à direita continua menor, ele conclui a rota no 3. Cheguei na minha solução. Qual é a vantagem? Ele encontra o caminho otimizado porque ele considera o custo para chegar na minha rota, no meu objetivo. A desvantagem é que como ele lembra de bastante coisa, o custo de memória é muito grande. E se por alguma razão encontrar um loop, ele não consegue sair por si só. Para resolver o problema desses dois casos, a gente utiliza um algoritmo chamado busca em profundidade interativa. Como é que funciona? Lembra bastante a busca em largura, que ele vai andando de nível de profundidade em nível de profundidade. Qual a diferença? Eu vou aumentando o nível a cada vez que eu encontrar que eu varrer todos os meus nós. Nesse caso, o nível 1 só tem um, não é a resposta. Vou para o próximo nível. Ele analisa cada nó do próximo nível, vai para o terceiro nível e vai analisando cada nó novamente. Ele funciona de forma profunda. Ah, vou beber um pouco de água. Muito bem. Assim como algumas outras algoritmos, ele sempre encontra a rota, o objetivo de se existir. Além disso, a desvantagem é que ele acaba gerando várias vezes o mesmo nó. Ele varre o mesmo nó várias vezes. Nesse caso, o 1 foi varrido 3 vezes. Isso não é um problema tão grande, por quê? Porque esses nós em cima, eles têm poucas ramificações. Então, o custo de espaço deles são poucas, comparado a um nível de profundidade, sei lá, 15, 12. Então, comparado ao, à busca de largura, não tem uma perda muito grande de memória. Aí Ô, vem... ô Pedro, Oi.
Preciso interromper a gravação por um minuto aqui. Perfeito. Eu estou sendo chamado aqui. Só um segundinho. Eu vou parar a gravação. Tá. A última tipo de busca cega é a busca bidirecional. Ela tenta fazer uma busca tanto pela minha origem, meu estado inicial, quanto pelo meu objetivo. Nesse caso, o meu zero é meu estado inicial e meu 13 é meu objetivo. Ele faz, utilizando um outro método, ele analisa, ele faz uma busca pela minha origem, que encontra o 4, e faz uma busca pelo meu objetivo, que encontra o 10. E ele se repete até encontrar minha fronteira. Por que isso, por que isso funciona? A busca funciona como se fosse um círculo. Ele pesquisa ao todo o seu redor. Se fosse só um círculo grande, contendo meu começo e meu objetivo, a área de busca seria maior do que dois círculos pequenos. Qual a desvantagem desse método? Primeiro, eu tenho que saber exatamente onde está meu objetivo. Segundo, eu tenho que saber, tem que ser possível o meu objetivo ter uma busca do meu objetivo para a volta. Pode ser que meu objetivo não tenha como sair dele. Por exemplo, usando o exemplo das 8 rainhas em um xadrez, eu não consigo saber qual é o meu objetivo e voltar. Então, esse método não funciona diretamente, não colocar 8 rainhas no meu xadrez. E como ele está utilizando duas buscas ao mesmo tempo, mesmo usando duas ao mesmo tempo, o espaço de memória é muito menor. Terminando as buscas cegas, a gente começa as buscas heurísticas. Primeiro, ele analisa o custo estimado da melhor ramificação de um nó para o objetivo. Já a busca cega, ele analisa o melhor caminho, o custo da minha entrada até o certo nó. Ele é representado como HN. E no meu objetivo, ele tem que ser HN igual a zero. Ou seja, quando eu chegar no meu H, não tem que ter um custo para chegar nele. O problema deles é que nem sempre essa função de HN é óbvia, como por exemplo no cego. E nem sempre ele nem sempre está na descrição. Dependendo de qual HDN eu escolher, minha busca fica melhor ou muito pior. A minha busca gulosa, que foi a tradução que eu encontrei, ela é determinada por ser minha função de busca ser literalmente meu HDN, ou seja, o meu caminho direto. Ele é conhecido por busca, por grid, porque ele tenta sempre chegar mais perto do meu objetivo. Ele utiliza um pouco menos de espaço, só que às vezes ele pode ficar em loop. Voltando para o exemplo inicial, isso aqui é o mapa de România com o tempo de viagem. Para fazer uma busca gulosa, eu posso utilizar algo que não está nesse mapa. Nesse caso, seria a distância em linha reta entre cidades. Como eu quero chegar, distância para chegar no meu objetivo. Como eu quero chegar em Bucareste, ele é zero. E eu comecei em Arad com a distância 360. O meu estado inicial, Arad, com a distância 360. Quando eu expando ele, tenho 3 cidades. A cidade que está mais perto do meu objetivo é Sibiu, então eu vou nele. Expandindo no Sibiu, eu tenho novamente 4 cidades. É possível notar que Arad está aqui também. Então, se por alguma razão Arad estivesse mais perto, iria criar um loop infinito. Escolhendo Arad, expandindo Fagaras, eu
consigo chegar no meu objetivo com custo zero. Como eu falei antes, vamos supor que eu quero chegar em Fagaras partindo de IAS, utilizando a distância em linha reta, menor distância de linha reta. Eu tenho duas opções, Neant e Vaslui. Neant está mais perto que Vaslui, então eu iria por ele. Só que aí eu ficaria preso aqui e só teria uma opção, que é voltar. Então eu voltaria para IAS. E aí em IAS eu teria duas opções. E aí eu ficaria nesse loop eterno sem conseguir sair. Esse é o risco de minha busca culosa. Aí, como para solucionar isso, tem a busca à estrela. A busca à estrela utiliza dois conceitos. O custo total da minha entrada para o nó e o custo do nó e o suposto custo do nó para o meu objetivo. Caso certas condições sejam cumpridas, o meu A estrela, eu garanto duas coisas. Primeiro, ele é otimizado. Segundo, eu irei encontrar o objetivo. A desvantagem dele é que ele tem um custo de memória elevado, assim como o custo de largura. Essas são duas condições que eu tenho que cumprir para que eu garanta que eu encontre uma resposta e para que ela seja otimizada. Primeiro, ela tem que ser heurística admissível. Como assim? O meu H de N, ele tem que ser otimista. Ele não pode considerar a pior situação. Isso é fácil de ver considerando distância linha reta. A menor distância de linha reta de Arad para Bucareste é essa daqui. Independente do caminho que eu pegar, sempre vai ser maior que isso. Então, a minha resposta, minha busca a estrelas, eu garanto que ela seja heurística admissível. A outra condição é a minha consistência. Isso quer dizer que o meu possível caminho de qualquer ponto tem que ser menor que o custo de eu chegar em outra cidade e chegar no meu objetivo. É fácil lembrar isso como fosse um triângulo. O meu custo de minhas arestas tem que ser maior. A soma de duas arestas qualquer tem que ser menor do que a soma das outras duas. Desculpe. Qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Se eu cumprir essas duas condições, eu garanto que ele vai encontrar a solução, se existir, e ela vai ser otimizada. E é isso. Muito obrigado. Eu vou parar um pouquinho a gravação aqui, para a gente conversar um pouquinho. E agradeço muito aí a apresentação, foi excelente.